A meta fiscal do governo para 2026 também enfrenta desafios. E sobre este assunto a gente conversa agora com Luciana Ikeda, especialista em finanças. Luciana, bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Olá, Thalita, muito bom dia. Bom, fiz aqui esse resumo, Luciana, para a gente começar o nosso bate-papo, mas essa instituição, né, que é ligada ao Senado Federal, fez essa projeção na semana passada, dizendo que, olha, só para fechar o ano, mais de 27 bi precisam ser resgatados, né, arrecadados aí pelo governo. Na sua avaliação, qual o principal desafio neste momento, Luciana? A gente acompanhou essa discussão desde julho, quando o assunto deveria ser resolvido, a LDO deveria ter sido votada e até agora nada. Que o governo ainda não conseguiu fechar essas contas para 2025 e já projetar 2026. Exatamente, Thalita. Então, o grande desafio do governo é realmente avançar com a LDO e o que nós temos visto é uma estratégia de fatiar e dividir os temas para que isso passe no legislativo, para que isso avance no Congresso. Então, o governo tem duas grandes frentes, que uma envolve o aumento de arrecadação, que é trazer mais receita para que consiga cumprir aí essa diretriz orçamentária, e a segunda é o corte dos gastos. O governo teve uma frustração aí de não ter conseguido aprovar a MP 1303, que previa aí um aumento de arrecadação na ordem de 26 bi, com a questão do IOF, e agora ele traz outras medidas. Então, o que a gente está vendo aqui que deve avançar aqui nos próximos dias é a questão do aumento da CSLL, que é a contribuição social sobre lucro líquido, para as instituições financeiras, para as fintechs, para que tenham aí uma equiparação com os bancos. Outro ponto que a gente está vendo avançar é a contenção aí, né, do que se traz de benefícios tributários, como, por exemplo, a questão do JCP, que é o juros sobre capital próprio. Então, isso mexe diretamente no imposto de renda das empresas. A gente deve ver numa segunda fase um aumento de tributação das bets, então isso também pode trazer aqui um aumento de arrecadação. E aí, se não tiver jeito, a gente deve ver aqui também o corte de despesas, Thalita. E é tão impressionante, né, Luciana, que assim, a gente desde sempre ouve que o governo às vezes tem aversão àquela frase cortar na própria carne, né? É um clichê que a gente sempre usa no jornalismo, porque de todos os pontos aí que a gente foi elencando, é taxação das bets, taxação das fintechs, enfim, sobre os juros, mas cortar despesas mesmo, né, que, enfim, seria a medida talvez mais rápida e mais aguardada, até do ponto de vista da população, isso vai ficando aí para o final da fila, ou seja, quando não tem mais outra alternativa, aí sim o governo decide cortar gastos. Exatamente, porque isso tem uma questão política muito forte. Então, o governo ele também prevê rever aí, fazer uma revisão nos cadastros dos programas sociais, como, por exemplo, o Defeso. Ele também discute incluir o pé de meia dentro do piso da educação. Mas o ponto mais sensível, Thalita, é a questão do corte nas emendas parlamentares. A gente está falando aqui que 2026 é um ano eleitoral e revisar e cortar as emendas parlamentares, isso mexe bastante na popularidade, tanto do governo quanto dos congressistas. E somente esse corte nas emendas parlamentares se estima que seja na ordem de 7 bi, caso o governo não consiga ter essa compensação necessária aí na ponta da arrecadação. Numa segunda fase, o governo também estuda aqui revisar alguns incentivos de investimentos, como, por exemplo, a LCI, a LCA, que hoje são isentas de tributação e que podem vir a ter aí uma tributação. Isso mexe também, inclusive, com outros setores, como o agro, por exemplo. É muito difícil quando a gente fala de orçamento, né? Porque é isso mesmo, né? Ninguém quer o corte no seu ministério, enfim, nas suas emendas, como a senhora bem destacou, emendas parlamentares que, inclusive, vêm sendo aí, desde o início do ano, alvo de polêmicas, né? E colocadas também à mesa como forma de negociação. Agora, Luciana, de todas essas medidas aí que a gente anunciou, principalmente essas primeiras, né? Das fintechs, das bets, enfim, na sua avaliação, são medidas sustentáveis? São medidas que trazem
trazem essa arrecadação apenas para o fechamento do ano ou poderão ser mantidas também para um 2026 um pouco mais tranquilo para as contas públicas, para as contas do governo, né? Seria aquela medida duradoura ou apenas momentânea para aliviar essa pressão? Sim, eu penso que sim, que são muito viáveis. Hoje nós falamos que muitas fintechs começaram pequenininhas e já cresceram bastante, o que tem espaço aí para que haja uma mudança na questão tributária. A questão das bets, Thalitas, tem mesmo que tributar, na minha opinião, e tributar bastante, porque isso é um grande problema para a nossa sociedade, né? Deveria haver um desestímulo a esse tipo de jogos que tem trazido aí um grande mal para a nossa sociedade como um todo, e eu penso que essa é uma visão, sim, que se estende já para 2026, então está sendo construído agora, mas já com um olhar de continuidade para o ano de 2026, para que também haja aí esse encaixe e essa aprovação da LDO, que já está em cima do prazo, já está aqui, né, como dizem os gaúchos, em cima do laço para ser aprovada, e o governo tem urgência nisso. Exatamente. Tem alguns pontos também que são discutidos, né? Até coloquei em destaque aqui 2 deles, Luciana, para a gente tratar ainda nesse bate-papo. A Câmara ela deve analisar a urgência do projeto de lei que cria o Código de Defesa do Contribuinte e define regras para enquadrar devedores contumazes, né? São empresas, pessoas que acumulam dívidas tributárias de forma reiterada, deliberada e também seria usada como uma fonte importante para essa parte econômica do governo, né? No sentido de alavancar, melhorar essa arrecadação. Sim, isso é um ponto realmente muito importante, porque no momento de juros altos, como que a gente vive agora, é muito comum que as empresas se financiem por meio do atraso no pagamento de tributos e que depois elas aguardem aí parcelamentos, condições especiais, que normalmente acontecem nessa época de final de ano para regularizar essas contas. Então, também é uma medida arrecadatória importante, porque tenta aí dissuadir o empresário, o contribuinte, de seguir por esse caminho de dentre as escolhas ali no final do dia do que deve ser pago e o que fica para depois, escolher deixar para depois os tributos. Então, sem dúvidas, também é uma medida muito importante aí que o governo vem tomando. E são cenários que mexem com a economia em geral, né, Luciana? A gente está falando aqui dessa tentativa do governo de arrecadar, aumentar, enfim, para fechar as contas, né, esse recurso para fechar as contas de 2025, 2026. E a gente sabe também que o Brasil ainda vive essa pressão de uma Selic de 15%, já tentando vislumbrar, pelo menos nos 3 primeiros meses do ano que vem, uma mudança, né, uma queda nessa taxa que ainda, segundo o Banco Central, é necessária para que, enfim, as contas sejam bem ajustadas. Como é que fica também esse reflexo para fora do Congresso, né, quando a gente fala de contas públicas e do cenário que atinge, né, a minha vida, a sua vida, o cenário que atinge o brasileiro na ponta, no fim das contas, né? Sim, a questão fiscal ela é extremamente relevante porque isso traz confiança do governo por meio aqui, né, das atitudes que ele toma de encaixar esses gastos dentro do seu orçamento. Então isso é tão importante quanto cada um de nós aqui ajustarmos o nosso próprio orçamento de despesas e gastos dentro das nossas próprias receitas. Porque a gente já sabe que não dá certo quando se extrapola isso e esse risco de extrapolar aquilo que se tem aqui de recursos para serem utilizados, isso traz muita pressão para o mercado financeiro. Isso traz aqui um custo maior da dívida para o governo, que precisa trazer aqui os títulos do Tesouro com taxas mais expressivas. No nosso dia a dia, ter juros mais altos impacta de uma maneira substancial a economia, porque a gente tem menos dinheiro circulando, os empréstimos ficam mais caros, o financiamento imobiliário, por exemplo, que é algo muito importante dentro do Brasil, fica mais difícil de ser acessado porque o preço das parcelas aumentam e a decisão de investimento por parte do empresário, quando existe aqui uma taxa de juros tão expressiva quanto a nossa, a decisão entre ampliar uma planta produtiva, entre iniciar um novo negócio e manter o dinheiro ali na renda fixa, que está trazendo um resultado bem alto, Thalita,
Thalita. E isso impacta diretamente na geração de empregos, isso impacta na nossa economia em relação ao crescimento. Então, é muito importante que a gente tenha esse cenário avançando de forma positiva para que melhore a nossa vida no final do dia. A minha, a sua, a de quem começa essa manhã aqui com a gente. É isso, obrigada, viu, Luciana Ikeda, sempre é muito lúdica, né, na forma de falar, para a gente entender que finanças e essas economias que parecem ficar assim mais distantes são parte crucial do nosso dia a dia, né, Luciana, e tem que estar na nossa discussão diária. Obrigada, viu, até uma próxima por aqui. Eu que agradeço, um ótimo dia, até a próxima, Thalita. Até.